Muito tem se falado hoje sobre como a juventude global está com interesse acima da média em conteúdo japonês como anime e mangá, né? Mas aqui no Brasil isso não é novidade. Se você olhar para trás, desde o começo da televisão brasileira já tem um histórico de programas japoneses passando na nossa TV. Ou tokusatsus, né, como National Kido, ou até mesmo animes de diversas formas que passaram ao longo da programação, sem até a galera perceber qual era a diferença, né, do que era feito nos Estados Unidos ou do que de fato era feito no Japão, né? E se você analisar a sociedade japonesa versus o anime é muito mais brasileiro, talvez, do que de fato é pro japonês, sabe? Porque você vê um moleque na rua brasileiro dançando funk, fazendo piada, é exatamente o que o japonês sonha ser no anime. Mas para eles é uma viagem, é uma projeção. Pra gente é uma identificação. Então você pode ver que tem cantor de funk citando Hunter x Hunter no funk dele. Você vê molecada com boné do Naruto, como a gente teve, sei lá, na infância, coisas que eram referências mais estadunidenses, etc, né? Por que essa diferença? Porque agora a molecada está se reconectando com isso, se vê identificado nisso, e do ponto de vista emocional faz muito mais sentido essa conexão, né? Meu nome é Roger Kiss, eu sou criador, roteirista e diretor de animação e trabalho com parceiros como Maurício Souza Produções, Cartoon Network e HBO. Eu também sou a pessoa que batizou o Branime, que é uma tentativa antropofágica de misturar a animação brasileira com o anime de uma forma não só de linguagem e visual, mas também no modelo de produção. Ele, na verdade, ele se trata de absorver não só a linguagem, a dinâmica, a narrativa, a estética do anime, cruzar com esses elementos brasileiros que a gente estava conversando e trazer para uma realidade de produção muito específica que é a nossa, né? Não adianta a gente tentar emular, né, a gente tentar remixar uma cultura do anime sem pensar que a nossa viabilidade é completamente diferente, né? Então, não só a busca pela conexão com o público-alvo se mantém, né, trazer essa tentativa de um anime à brasileira mirando a molecada brasileira, propriamente dito, mas também como a gente faz os brasileiros produzirem isso de uma forma proprietária e de uma forma que faz sentido para a cultura brasileira, faz sentido para o que a gente está conversando. Então, o Branime é um nome carinhoso que eu acabei dando para uma série de coisas que tem surgido, que dentro do fundamento traz a influência não do caro do anime, não do mais virtuoso do anime, mas de uma coisa que é muito brasileira também, que é a bagaceiragem, assim. Quando a gente começou a desenvolver os projetos de Branime, né, que agora foram Turma da Mônica Jovem, Ninjin, mais recentemente Astronauta, a gente busca não só absorver o que a gente vê, né, do que o Japão está produzindo, mas como a gente vai imprimir a brasilidade dentro dessa obra propriamente dita, assim, né, dessa animação, não só na questão estilística, mas também na questão de como o brasileiro vai se identificar e quando o brasileiro for impactado por essa obra, como ele vai se sentir retratado ali dentro, né? Para nós isso é muito mais importante até do que trazer uma sofisticação que remete ao japonês. E agora a gente vai estrear o Astronauta, que é o nosso extremo oposto. Assim. Ele também é um Branime, mas a gente conseguiu acentuar muito mais o Bra, trazendo o elenco do Brasil inteiro, então você sente de fato no sotaque do personagem de onde ele veio, que pra gente é uma vitória muito grande, assim, né? Se trata de uma agência espacial, então ali dentro tem uma representação sonora e visual de brasileiros, né? Que a gente tentou de todas as partes e conseguimos, eu acho que cobrir grande parte do Brasil, pelo menos. E em contrapartida ele também vai de uma influência diferente do próprio anime, porque ele não vai para estilização, ele não vai para o humor, ele não vai para comédia. A gente foi mais para uma coisa que é um anime seinen, que eles falam, né, que é para o público mais velho. Então a própria dramaturgia é mais pesada, a estética foi muito mais rebuscada, a gente conseguiu refinar uma coisa que tem muito mais cara de algo que, né, o anime ficou muito mais rebuscado, mas também a parte do Bra ficou ainda mais acentuado, que pra gente é uma grande vitória, né? Consegue lembrar do que aconteceu com você? E do seu nome? Pereira. O astronauta. Eu queria entender mais o que aconteceu comigo, mas... Putz... Não é todo dia que alguém é abduzido e volta com uma roupa alienígena pra casa pra se tornar o grande astronauta da brasa.
E além da estética da animação japonesa, outro elemento que a gente se apropria muito para desenvolver os branimes são a construção sonora, porque eles permitem para a gente trazer muito mais naturalismo e até refletir um pouco mais a realidade brasileira por meio do som e renegar um pouco aquela caricatura estadunidense de som que faz... Quando a gente fala de animação brasileira, a gente tende a falar da produção brasileira comercial dos últimos 15 anos, né? Mas, se você for pensar de uma forma mais macro, o mercado de animação brasileira já foi pavimentado lá atrás, não só por produções de longa-metragem, mas muito por animações de comerciais, né? Filmes publicitários no geral. Então a gente tem uma longa tradição que é muito interessante, mas com a chegada da animação televisiva dos últimos anos, ela acabou migrando para uma técnica mais digital que perdeu um pouco de técnica e fundamento de animação propriamente dito, né? Então quando você é impactado por uma série, por assim dizer, na estética cartoon, ela ainda emula não só as tendências dos Estados Unidos, mas ela recebe muito o que foi convencional para aqueles softwares que chegaram com essa tendência de animação digital 2D, né, propriamente dito. Então, quando a gente analisa a técnica atual que está mais em produção dos cartoons brasileiros, né, a gente vê que tem muita influência do que o software facilita. Quando a gente está falando de branime, a gente exclui um pouco isso, porque os softwares acabam valorizando muito mais o movimento, uma fluidez, uma estética que é muito mais pensado do ponto de vista de animação, e a gente vai para um ponto de vista que é muito mais estético, que é muito mais narrativo e que é muito mais pautado na consolidação de uma experiência, por assim dizer, né? Então, quando você vê um produto animado aqui no Brasil, você pode ver que há uma fluidez que, quando a gente vai para o branime, ele até tende a ter uma resistência em relação a isso. A gente busca não trazer essa fluidez justamente para consolidar poses mais impactantes, a gente buscar uma estética que comunique melhor, a gente tentar buscar uma animação que busque a estilização, que traga esse sabor do Japão, né? Então é justamente sobre... Essa é o contraste entre as duas produções, né? E do ponto de vista técnico, pode parecer uma bobeira, mas do ponto de vista de produção tem um impacto gigantesco, assim. Porque, de fato, quando você está produzindo um cartoon aqui no Brasil, toda a linha de produção é pautada de como você gerar tudo num tempo específico ao ponto do animador conseguir gerar a animação de uma forma mais rápida. Quando a gente vai para o modelo do branime, o que a gente tem cada vez mais buscado é uma coexistência entre um desenhista, que é tão qualificado quanto um animador brasileiro, e um animador brasileiro em conjunto. Então, a gente traz de volta uma pessoa que, por exemplo, pode ser buscada lá na tradição que a gente tinha nos filmes publicitários, que é muito legal. E o mais interessante é notar que quando a gente começa a mesclar toda essa questão que pode ser traçada lá atrás, como até uma tradição de animação brasileira com o modelo atual de produção, há uma resistência muito grande. E não do público, não de quem coloca no ar, por exemplo, o Cartoon Network, Netflix ou qualquer outra coisa, mas principalmente dos estúdios atuais, né? Então você vê que os animadores estão interessados nisso, você vê que tem muita gente que produz animação brasileira, né, em toda a esfera, desde o som até a direção, passando por animador e desenhista, que está interessado em buscar uma mescla maior nesse sentido, mas ainda há uma resistência que favorece até um movimento disneyano, um movimento que vem ali do cartoon estadunidense. Só que é uma coisa que a competição já está ruim para eles. Imagina se a gente tentar emular o que já não está dando certo, sabe? Então é muito engraçado ver que há uma resistência da parte de quem faz a gestão da animação de tentar imprimir outro processo que não seja o que eles estão habituados para buscar um virtuosismo estadunidense. Mas, em contrapartida, já se provou, pelo meio de algumas produções, que
que o Branime pode ser mais rápido, mais impactante, ter um resultado melhor e ter até uma relação com o próprio público, não só com o público, mas também com quem produz, muito mais interessante. Falando um pouquinho mais, né, do mercado brasileiro de animação, claramente o Branime, ele tem um impacto, mas ele é o mesmo impacto que qualquer outra produção já teve, né? Nós não produzimos em uma esfera industrial, a gente ainda não consegue nem ter uma demanda que exige uma produção rápida e massiva de obras de animação, né? Principalmente porque a gente sabe como competição com outras regiões do mundo, não regiões brasileiras, é muito forte. Né? Então é muito mais fácil você trazer de fora um conteúdo do que produzir regionalmente e principalmente é difícil convencer um parceiro a produzir regionalmente, mas claramente o Branime está acendendo uma chama, não necessariamente da influência do Japão, mas ele está acendendo uma chama onde as pessoas se sentem mais à vontade de poder falar: eu não quero produzir cartoon, eu quero produzir tal coisa. Eu não quero produzir uma série pré-escolar, eu quero produzir uma série adulta. Eu não quero produzir uma série que tente competir com um produto canadense. Eu quero produzir uma série que, de fato, comunique com o público brasileiro de uma forma que tal coisa se comunicou comigo lá atrás. Então, é interessante ver que o impacto do Branime não é muito de um movimento que está se consolidando propriamente dito. Talvez no futuro a gente vai ver mais autores, mais gente se aproximando, mais possibilidades de produção nesse sentido, o que seria incrível e eu acho que é uma tendência natural de acontecer. Mas o que eu acho mais bonito de ver é como ele está possibilitando e trazendo voz, principalmente para as pessoas que achavam que precisavam reproduzir o que estava sendo produzido no Brasil até agora de uma forma que eles não precisam. E isso eu acho que é realmente o impacto que a tentativa do Branime, essa iniciativa Branime está trazendo para o mercado brasileiro. É dando voz para as pessoas que achavam que nunca iam ter dentro de um mercado específico que é a animação brasileira. Né?